Tá gravando já? Tá gravando, né? Ele Agora. iniciou a gravação. Ok. Carlinhos, você fala? Gente, boa noite. Vamos para falar hoje da importância da documentação para o imposto de renda, né? Meu nome é Carol, estou no período de Estado Único. Eu estou Carlinha, componente do NAF desde o começo do ano anterior. Opa! Tá falhando um travando. pouquinho. Tá falhando um pouquinho sua fala. Tem microfone. Melhor? Isso. Tá travando. Será que é a internet? Travando. Deixa eu ver aqui, peraí. Já melhorou. O deixa eu ver aqui já deu uma melhorada aqui no áudio para mim. Sem a câmera. Tá ouvindo bem? Não, tá picando. Melhorou? Oi, boa noite. Agora sim. Boa noite. Melhorou? É porque eu não tenho muito os equipamentos, sabe? Mas acho que dá pra gente ir se virando. Não Bom, projeta, se não habilita a tua câmera não, que melhora um pouco. Pode falar com a Então, câmera tá bem. desabilitada. Então, tá beleza. O está em qual? Eu escrito errado ainda. Né? Aí, mudou. Bom, a gente me apresentei, tô com os probleminhas técnicos, mas a gente está aqui mais para trocar uma ideia mesmo sobre a importância de apresentar a documentação de forma correta para declarar o imposto de renda de pessoa física. Eu sou a Carla, né? A gente está com a participação do Yuri. O Yuri Gomes Chaves, ele é do NAF de Moreira Campos, de Fortaleza. Ele é advogado e futuro contador, né? Ele é monitor do NAF de lá. E está aqui para ajudar a gente, não tirar dúvidas. Juntamente com ele, o Henrique, auditor fiscal da Receita Federal, e o Evaldo, que é analista tributário, não é isso? Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, gente. Vou abrir aqui para vocês fazerem a apresentação de vocês. A gente vai usar os três mais para tirar dúvidas, para auxiliar a gente, para eu não falar muita bobagem, só para a gente ir tirando a dúvida do pessoal junto. Fica à vontade. E Yuri, se quer se apresentar para a galera, para o pessoal? Claro, Carla, com certeza. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Bom, pessoal, como a Carla muito bem falou, meu nome é Yuri, eu sou monitor do NAF da Estácio Moreira Campos em Fortaleza, Ceará. Agradeço imensamente o convite para estar participando desse evento formidável, de muita educação, de compartilhamento de informação, acho que isso é muito importante. Gostaria de cumprimentar o coordenador do NAF, do Grupo Unis, dos monitores que estão aqui organizando e os ilustres representantes aqui da Receita Federal. É uma grande honra estar aqui com vocês. Vamos lá. O Evaldo quer falar, Evaldo? Dar uma boa noite para o pessoal. Fica à vontade, viu? Obrigado pela participação desde já. É uma honra ter vocês aqui. E fica à vontade para se apresentar. Boa noite, meu nome é Evaldo Macedo, eu sou analista tributário da Receita Federal do Brasil e sou agente da Receita Federal em Alfenas. Eu queria cumprimentar a todos, agradecer o convite, né, feito pelo Unis para a gente continuar essa parceria, não é, Henrique? E é de extrema importância para a Receita Federal, para a instituição de educação, e também, e principalmente, né, para o aluno futuro contador, que vai ser o futuro parceiro nosso e facilitar o compartilhamento de informações entre o cidadão contribuinte e a Receita Federal, o Fisco Federal. Então, é de suma importância essa parceria e quem é o maior beneficiado é a população e o futuro profissional de ciências contábeis. Muito obrigado. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Boa noite, Sim, boa noite, Henrique, doutor. tá tranquilo. Obrigado, Carla. Boa noite, doutor Yuri. Boa noite, Evaldo. Obrigado pela participação de vocês.
Queria agradecer ao Dimas e a Luana por terem convidado. Queria agradecer a Carla pela apresentação que ela vai fazer para a gente aí. Lembrar que tem mais um colega nosso da Receita aí, né, que é o Fernando Alvarenga, que é o chefe do atendimento. O Evaldo é o nosso grande analista lá de Alfenas e especialista nessa matéria aí. Ele, igual eu falei, ele vai saber até bem mais do que eu sobre o assunto, mas nós estamos aqui para ajudar, tirar as dúvidas que precisarem. E, novamente, vou até copiar o que o Evaldo falou, né? É uma parceria muito importante para a sociedade como um todo, né? Para ajudar o público que mais necessita desse auxílio. E acho que é uma parceria muito boa para os alunos também, né? É uma oportunidade de trocarmos experiências e todos ganharmos conhecimento com isso. Então, obrigado pelo convite e boa noite a todos. Vamos ter um bom evento aí hoje. A gente fica até emocionado com a participação de vocês, porque quem viu o nosso modesto NAF, aí aqui eu vou parafrasear o que o brilhante Henrique e o Evaldo já disseram, né, e cumprimentar o Yuri, que está bem mais distante da gente aqui. Yuri, isso daqui é a concretização de um sonho, sabe? Então, a gente começou muito pequeno, a gente começou num grupo de 5 alunos lá em 2018, tá? Para nós era uma loucura assumir o NAF, porque nós não sabíamos nada de nada, nós fomos pioneiros aqui na nossa região do sul de Minas. Então, quando isso aqui começou em 2017, na verdade, conversando com até então o delegado adjunto Eduardo, que hoje é delegado de Uberlândia, né? Foram várias reuniões e dali nasceu para 2018 o primeiro NAF do sul de Minas. E a gente começou bem modestamente, num trabalho bem árduo, bem difícil, dando cabeçada, não sabendo o que fazer, sabe? E a gente foi com muito esforço, com muito sacrifício, principalmente dos alunos, a gente foi conquistando um espaço, até então uma lacuna deixada pela necessidade de atendimento da população carente. Eu sempre falei, virou um bordão nosso aqui no NAF do UNES, né? Nós temos a obrigação de levar aquilo que a população é mais carente, informação. E quando a gente abriu ali para atendimento, as segundas, quartas e sextas, né, ainda presencialmente, a gente via no rosto da população carente, sabe, totalmente desguarnecida de qualquer tipo de amparo, né? A gente atravessava a cidade, pegava 2, 3 ônibus para chegar ali no atendimento nosso, e vim com um carnezinho de IPTU, vim aqui para ver se resolve o problema dessa guia. Então, assim, olha a dó que a gente sentia, né? Então, nem esse tipo de atendimento a gente prestava, mas a gente sentiu na obrigação de acabar por ajudar a população de mais diversas formas, né? Hoje o NAF do UNES não atende só aos serviços previamente estabelecidos pela Receita Federal. A gente acabou que virou um balcão de empregos, acabou que virou um portal de informações, até para imprimir currículo. Já chegaram gente lá para a gente poder atender. Então, assim, para nós é uma satisfação muito grande ver aonde a gente conseguiu chegar, com muito esforço, com muita dedicação. E hoje os meninos fazem com que o NAF do UNES tenha uma vida própria. Eu confesso que eu fui convidado, assim como os outros colegas que estão aqui também, para participar há alguns dias, porque eles já estavam programando esse evento já há 15 dias atrás e hoje nós estamos aqui. Henrique? Não, eu só queria reforçar o que você está falando, né, Dimas? Eu queria dar os parabéns aos alunos, né, do UNES, a você, claramente, porque eu sei que você foi desde o começo. Você sabe que eu não estava acompanhando desde o começo, né? Quando eu cheguei, vocês já eram essa potência que vocês são em relação ao NAF, né? O Evaldo deve estar há mais tempo aí acompanhando junto com vocês, mas já deu para ver, desde o pouco tempo que eu estou junto, a dedicação que vocês têm, né? A gente tem que ser, a gente é testemunha disso, e a dedicação dos alunos, a garra com que eles pegam, né? E fazem, então, que o UNES seja... Hoje é o primeiro em atendimento, né, em número de atendimentos do Brasil. Isso é um espetáculo. E agora, impressionante, né, vocês ainda rompendo barreiras até do Estado, né, indo para outras cidades, outras localidades. Isso é um espetáculo. Vocês estão de parabéns. Eu só queria reforçar isso, Dimas. Obrigado. Evaldo levantou a mão?
Mas porque o que você falou aí, eu estou desde 1993 na Receita e sempre trabalhando com atendimento. E isso que você falou aí, de essa busca do cidadão por informações, e aí a gente tem um orgulho de falar, né, que tanto o NAF quanto a Receita Federal, ela procura prestar e colocar em primeiro plano o cidadão e o bom atendimento. A gente procura isso, busca isso. E isso, essa empatia, né, essa preocupação com o social, eu acho que é que move a gente. Porque quando você fala aí que a pessoa vem com a guia de PTU, na Receita Federal também vem pessoas com guia de PTU, guia de PVA, e a gente procura orientar da melhor maneira possível. A gente tem nos nossos guardados lá o telefone, o e-mail de todos os órgãos públicos para que se encaminhe esse cidadão, né? Porque, às vezes, o cidadão é enviado para a Receita, né? Porque o povo enche a boca, né? Lá na Receita Federal resolve, né? Então, nós não resolvemos, mas a gente procura não fazer o jogo de empurra com esse cidadão que você está falando aí, essa pessoa que não tem informação nenhuma, não sabe distinguir o que é IPTU, o que é IPVA, o que é Imposto de Renda. E isso é muito importante, o NAF, né, esse parceiro nosso, assim como a gente implantou os PAVs também, é para estar perto dessa população aí. Porque quando a gente fala, né, na alta cúpula da Receita, né, que a gente tem esse tipo de pessoas no atendimento, eles não acreditam. Tá? Eles não acreditam que a gente tem essa distância tão grande do cidadão que tem um contador, de um cidadão que não tem condições nem de distinguir qual tributo ele deve. E se você me permite, Evaldo, por muito tempo a gente, né, me considero como parte, óbvio, do sistema, mas enquanto atendimento à população, a gente teve, por muito tempo, um desgaste, né, de atendimentos de órgãos públicos passados, que hoje, a duras penas, estão conseguindo identificar que, na verdade, o cidadão precisa, porque ele é o principal tomador de serviço que esses órgãos prestam, né? Mas a gente foi por muito tempo penalizado por aquele servidor público da antiga, que, na verdade, não atendia, né? Vamos desculpar, ele simplesmente despachava, né? Então, ele se desfazia do atendimento, né? Fala, não é comigo, vai lá na Receita. Não é comigo, vai lá na Junta. Não é comigo, vai no sindicato, né? E não procurava de forma alguma ter aí o anseio e ver a necessidade básica do contribuinte que estava ali. Se a gente for ficar aqui falando de experiências de atendimento que a gente já teve no decorrer do tempo, a gente vai esgotar o nosso tempo e não vai falar exatamente daquilo que a gente se propôs. Mas só para concluir, para vocês terem uma ideia, teve uma vez que um senhor chegou bravo lá que queria pagar o Renavan. Agora, nós nem temos condição de receber IPVA, mas ele não queria. Eu falei, não, IPVA que o senhor está falando? Eu falei, não, moço, é o Renavan. Eu falei, não, o senhor não está entendendo, Renavan é o número que identifica. Eu não quero saber, eu vim aqui para pagar meu Renavan. Então, assim, é difícil demais, mas a gente, né, com todo jeito, com todo carinho, com todo respeito e entendendo a condição particular de cada um, a gente procura, obviamente, encaminhar. Virou case nosso. Recebi no meu WhatsApp pessoal de madrugada um contribuinte da Austrália querendo que o NAF do Unis o ajudasse a regularizar a questão do seu título de eleitor. Agora, nós nem prestamos serviço para título de eleitor, né? E o cara lá da Austrália nos procurou, porque de fato a gente conseguiu romper barreiras. E é com base nesse espírito que nós temos, os alunos entendem o jogo, a instituição dá total liberdade, total apoio para que a gente trabalhe dessa forma, por isso que a gente está muito feliz aqui em estar recebendo todos vocês aqui hoje, para a gente agora sim falar do nosso tema principal aqui. Podemos? Ô, Fernando, faltou o Fernando, né, como convidado para se apresentar, já deu a janta para cachorrinho aí, Fernando? Ô, pessoal, já tá belezinha aqui agora no colo, agora eu estava beliscando alguma coisa. Não, mas é o seguinte, né, não tem como não prestigiar, um evento que seja do Unis, né, com o professor Dimos aí à frente, conta aí com a presença aí do Henrique, do Evaldo, porque são dois caras, assim, que são muito feras. E nessa pegada de atendimento, depois se sobrar um tempinho,
Eu quero aproveitar para fazer um merchandise 0800 com relação àquele guia do atendimento que nós desenvolvemos aqui em Varginha, né? E que já ganhou proporções nacionais. Depois falar um pouquinho sobre ele, porque acaba facilitando bastante aí a vida, né, de todo mundo, né? Principalmente do NAF também, né? Depois. Né? Quer aproveitar, Fernando? Eu tô quebrando o protocolo da Carla aqui, depois ela vai me pôr de castigo, mas se você quiser. Depois, no finalzinho, eu pego o restinho do tempo que sobrar e falo rapidinho sobre ele. Eu acho que é melhor. Beleza. Aí dá continuidade Beleza, então. para não quebrar muito, beleza? E aí, campanha de destinação também, né? Para não perder o costume. Claro, claro. Beleza? Vamos lá, Carlinha, agora é contigo. Dimas, vou só dar um recado, porque é o que o pessoal mais pergunta no chat, né? Para os alunos da instituição Unis, a gente vai estar disponibilizando forms, mais para o final. Para os alunos de outras instituições, a gente vai estar disponibilizando um e-mail para solicitar o certificado. Gostaria apenas de acrescentar que eu e o Yuri, a gente trabalhou junto num projeto da Receita Federal, do NAF, né? Que foi o Student Board. A gente se conheceu ali, né? Tanto eu quanto ele, a gente não conseguiu seguir pelas responsabilidades que a gente tem no nosso NAF, na nossa instituição, mas criamos grandes amizades e o mais importante foi que diminuiu essas barreiras. Então, em nome de todos, eu agradeço. A gente já tinha esse projeto, né, de misturar os NAFs, que seria muito importante, e as dificuldades, a gente sabe que talvez seja muito parecida entre as localidades, né? Mas acaba que essa troca de experiência do que ele viveu lá, o que ele consegue nos responder, pode ajudar. Carlinha, com você. Antes de começar, eu vi que tinha uma mão levantada. Michele, né? Michele, você quer fazer alguma pergunta já? Acrescentar alguma coisa? Que a live, o intuito nosso é esse mesmo, a interação, tirar dúvidas, acrescentar, a gente interagir, conversar. Deve ter esbarrado ali, é muito comum. Não, então, vamos seguir, né? Vamos falar, então, sobre a importância, né, de ter todas as documentações antes de iniciar o preenchimento da declaração. Como os futuros contadores, né, a maioria que eu espero, já sabe que em março iniciou o prazo, né, do envio da declaração do imposto de renda desse ano, e por isso é imprescindível começar a organização dos documentos necessários. Essa documentação é importante por dois principais motivos. A facilidade e exatidão no momento de declarar e a comprovação da declaração, né? Com os documentos em mãos, o contribuinte declara sem muito perrengue, né? Visto em que, quando ele tem por perto ali, já impresso, ou tendo duas telas no computador, a maneira como preferir, fica mais fácil de preencher se você estiver conferindo os informes na hora. E fica muito desagradável, que inclusive a gente já passa muito por isso, de ficar interrompendo a declaração no meio do preenchimento só porque está faltando informe, ou porque você não entendeu, não compreendeu o que está escrito ali, não sabe como lança direito, entendeu? Se você tiver toda a documentação junta antes de iniciar, já facilita bastante. Inclusive na organização do declarante com relação aos prazos, né? Sem contar que o descuido com a documentação pode fazer que acaba que perde o prazo, aí entrega em atraso, aí paga a multa e vai xingar lá o bonito do contador. Mas não, a gente que passa por isso, a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Porque a documentação é importante, a gente não pode começar as coisas pela metade, entregar pelo prazo para depois retificar, as coisas não é bem assim. Acontece, mas é o que a gente não aconselha. Bom, os documentos reunidos ainda se fazem úteis se houver imprevisto com a malha fiscal e seja necessário comprovar todas as informações à ficha do tributo obrigatório. Caso contrário, né, como que a gente vai provar a veracidade da declaração? Se a gente não tiver os informes ali, a documentação toda já para comprovar o que a gente preencheu. Fica e aí, só para contribuir, Carlos,
só para posicionar o Evaldo, né, o Henrique e até mesmo o pessoal que está conosco aqui, o Yuri. Eu fiz o slide, assim, mas no intuito dos de dar um participantes, né? direcionamento. Só para listar mesmo os documentos obrigatórios, e depois a gente bate uma troca de conhecimento sobre isso, sobre os perrengues que a gente já passou. Enfim. E só para posicioná-los, Carla, é o seguinte, a gente distribuiu, o Evaldo, o Henrique, a gente distribuiu os alunos do NAF, né, como porque na instituição nós já temos esse programa do mutirão do imposto de renda, que agora inicia no mês de março, vai até o prazo final. Então, assim, nós temos a disciplina, que é um projeto interdisciplinar que acontece em todos os períodos, e quando chega na época da declaração do imposto de renda, a gente divide as turmas e forma grupos, e aí a gente exige daquele pessoal um número X de declarações para serem entregues, justamente para a gente dar a nossa parcela de contribuição para a sociedade, e dentro ali daquela população hipossuficiente, acaba sendo um laboratório importantíssimo para o aluno de 5º período, que passa a ter acesso a esse tipo de informação, ele participa dos treinamentos, tanto do NAF quanto os promovidos pela Receita Federal, e é o momento dele colocar a mão na massa. Então, a gente tem, atualmente, um número, sim, gigantesco de declarações para serem confeccionadas, para serem conferidas, e a gente estipula prazo para que esses alunos concluam essa etapa, e, obviamente, que a transmissão, o processo de transmissão, na verdade, ele só acontece depois da validação, ou por parte de um professor da instituição, ou por parte de um monitor do NAF, que, habilitado como tal, pode dar essa garantia de que, na verdade, a declaração foi preenchida de forma correta. Então, surgiu essa necessidade desse bate-papo aqui hoje, porque, na realidade, os nossos integrantes do NAF estão inseridos em grupos de alunos de 5º período e que vem neles o suporte necessário para tirar dúvida e até mesmo para validação dessas declarações. Então, por isso que a Carlinha, a Luana, o pessoal do NAF propôs esse bate-papo. Porque, além deles já terem participado desse projeto, do mutirão do imposto de renda, eles hoje sofrem na pele a monitoria de estar comandando diversos alunos de períodos inferiores aos deles e que, na realidade, as necessidades e as dificuldades acabam sendo as mesmas. Tá? É isso, Carlinhos? É isso mesmo. Muito obrigada. Eu fico um pouquinho nervosa até hoje, e provavelmente vou continuar ficando. Aí, se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver falando, engastalhando muitas coisas, vocês me dão um toque, vão me avisando, que a gente vai conversando, tá? Tá ótimo, cara. Tá. Então, desta forma, né, reunir antecipadamente os documentos é uma estratégia inteligente e eu acredito que a mais importante para descomplicar o preenchimento do imposto de renda. Por isso, saiba quais os comprovantes necessários para declarar o imposto de renda de maneira tranquila e dentro do prazo, né, que é o que é importante. Carlinhos, deixa eu provocar o Evaldo aqui, volta o slide, deixa eu provocar o Evaldo para ele falar para a gente. O Evaldo, dentro desse contexto, nós estamos chovendo no molhado aqui, mas por que você acha que, né, essa antecipação no que tange a coleta da documentação, que o contribuinte que é consciente que ele vai precisar do documento daqui a pouco, por que você acha que esse contribuinte que antecipa esse processo, ele sai na frente? Existe um fator de segurança que joga em favor dele nesse quesito? O que você acha, Evaldo? Com certeza, o Dimas, a organização da documentação é um dos pontos chaves para a confecção da declaração propriamente dita. Então, o contribuinte, né, e o contador, que já vem reunindo aqueles documentos e vem guardando em ordem cronológica toda aquela documentação necessária para a entrega da declaração, ele vai ter mais tranquilidade na hora de entregar a declaração. Não vai sofrer com atraso, não vai sofrer com entregas, correria atrás de documentos que, porventura, se extraviaram. Então, assim, é imprescindível a juntada desses documentos em um dossiê próprio e a guarda dele por 5 anos, né, Dimas? Tem mais essa, ele tem que guardar essa documentação que serviu para a entrega da declaração por mais
5 anos. Então, ele não pode desfazer-se dessa documentação, que ele pode ser chamado pela Receita para comprovar aquilo que ele declarou. Porque como os participantes sabem, né, a declaração é toda em meio digital. E a Receita faz cruzamento de informações e quando há alguma inconsistência que vem a malha. E quando vem a malha, necessita-se de provar-se o que foi declarado. Inclusive, Evaldo, não sei se você me permite, houve, inclusive, eu não sei se foi um trabalho ou se foi uma empreitada diferente por parte da Receita Federal, que, inclusive, reprocessou diversas declarações que já estavam com status de processada, né? E aí começou a aparecer inconsistência que até então não estavam aparecendo. E nós tivemos a oportunidade de receber diversos contribuintes que caíram na malha com a declaração já processada. Estou quebrando totalmente o protocolo aqui, mas você tem algum tipo de informação para nos passar em relação a isso? Isso procede? Isso de fato aconteceu? Porque nós vivemos isso no NAF. Eu não estou entendendo, já tinha sido processado e agora os homens estão me chamando de novo? E aí, olha a dificuldade do contribuinte, já é difícil guardar até o processamento. Parece que depois que processa, ele esquece daquele problema e para de rezar, né? É o que a gente fala muito com um toque de brincadeira, né? Ó, deu tudo certo, Dimas? Deu tudo certo. Tá faltando mais alguma coisa? Tá. Agora você tem que rezar por mais 5 anos, aí depois que você encerrar esse período todo aí você pode ficar tranquilo. Mas mesmo assim acontece esse reprocessamento? Como é que é isso? Acontece. Como que funciona, Dimas? Essa primeira entrega é feita uma checagem preliminar de acordo com a consistência dos dados e também com algumas declarações que a Receita já recebeu de outros contribuintes, tanto pessoa física como pessoa jurídica. E essas declarações, à medida que os outros declarantes vão entregando, essas declarações podem sofrer um reprocessamento. E é o que ocorre quando sofre essa entrega por outros entes ou por outras pessoas físicas e que faz uma nova checagem para ver se aqueles declarantes que entregaram depois ou vieram a retificar a declaração não impactou naquele contribuinte que já havia entregue a declaração antes. Então, existe um processamento ativo dentro desses 5 anos, que pode vir a reconsiderar. O normal, professor Dimas, é que se entregue a declaração, a Receita faça uma primeira checagem. E depois do prazo de entrega, passados uns 30 dias do prazo de entrega, é feita uma rechecagem dessas declarações. E aí seria um processamento semi-definitivo, que aqui, aquilo ali está, em tese, aceito pela Receita, e a Receita vai processar o imposto a pagar e o imposto a restituir. Mas, como você bem lembrou, a Receita tem 5 anos para fazer a análise final dessas declarações. Então, a pessoa, em tese, nunca estaria, antes dos 5 anos, nunca estaria, entre aspas, tranquilo, né? Não que a Receita vai incomodar de forma inadvertida, só quando tiver indícios de alguma irregularidade. Se a pessoa não cometeu irregularidade, ele pode ficar tranquilo. Mas aí é que está a questão primordial, Evaldo. Existe algum tipo de ajuste fino que é feito nesse cruzamento, que ele vai sendo aprimorado com o decorrer do tempo? A gente percebe isso, né? Inclusive, uma minha caiu na malha, tá? Eu achei interessantíssimo, foi um caso que eu contei, até foi o delegado anterior ao Michel, foi o Alessandro, né? Do nada, Henrique, eu recebi uma cartinha da Receita Federal na minha casa, que foi aqui legal, deve ser o pessoal da Receita parabenizando o NAF do Unis pelo desempenho. Fui ver malha fiscal, falei, mas como assim? Então, casa de ferreiro, espeto de pau, é isso? Né? E aí, para meu espanto, nós sediamos por alguns anos o exame de suficiência do CRC no Unis. E aí existia a empresa de aplicação da prova contratada pelo Conselho Federal de Contabilidade, e a gente ficava incumbido ali de ter os aplicadores, os fiscais da prova do exame de suficiência, e pagavam ali para o pessoal coisa de 100, 150 reais. Era irrisório pelo domingo que você ficava o dia todo prestando serviço, né? Mas aí caiu um pagamento desse, como é que eu vou lembrar que ganhei 150 reais para prestar serviço para Escola Brasileira de Contabilidade? E aí eu caí na mão
por causa de R$150. Eu tive que ir lá conversar com o pessoal da Receita. Falar, vou abrir um atendimento para mim aqui. O Alessandro falou assim, eu não quero nem saber, isso aí eu assino de ofício. Se você está devendo, você acerta logo e paga. Uma coisa engraçada. Mas então, Evaldo, esse ajuste fino vai acontecendo, né? Vai acontecendo. Inclusive, existe casos, né? Você já deve ter aberto lá o meu imposto de renda dentro do ECAC. Lá existe um campo lá que tem lá a emissão da notificação de devolução de restituição. O que significa isso? A Receita achou que a declaração da pessoa estava certa no primeiro processamento, pagou-se a restituição e depois houve um reprocessamento dessa declaração, seja pela retificação ou pela entrega de outra informação que veio a alterar os dados daquela declaração. E aí teve um reprocessamento. Então, esse reprocessamento, ele ocorre durante 5 anos. Não é o normal, mas ele pode acontecer. O normal é que um mês depois do prazo da entrega, a declaração já esteja com a situação dela normal, que vai perdurar aí pelos próximos 5 anos. Mas, ocorrendo um fato novo, a Receita vai fazer o reprocessamento. Evaldo, eu queria aproveitar isso aí. Eu não sei se o Yuri passou por isso, mas nós aqui passamos em várias declarações, não só na minha monitoria, mas de outros integrantes do NAF, sobre principalmente financiamento. Né? As pessoas, elas não deixam junto a sua documentação, elas, na hora de mandar, elas mandam picado, faltando parte, sem estar ali de forma clara, né? O valor do imóvel, o valor que foi realmente financiado junto à Caixa ou qualquer outro banco. E aí, quando você cita sobre os 5 anos, eu queria entender também como que funciona isso, né? Como que a Receita vê isso? Porque para a gente explicar, né, para o contribuinte a necessidade já é um pouco difícil. Então, alguns alunos mesmo sentem essa dificuldade de como que você solicita e explica o porquê que você está pedindo aquilo para o contribuinte. A respeito do financiamento é uma das coisas que mais geram dúvidas aos declarantes. O financiamento vinculado a um bem, seja um consórcio, seja um financiamento de imóvel, né, pela Caixa, pelo Sistema Financeiro de Habitação, ele é declarado pelo valor da entrada e das parcelas pagas, e nunca pelo valor do bem. Então, você informa a entrada e as parcelas pagas até aquele período, e vai acrescendo aqueles valores. Tá? Aquilo ali é justamente para a Receita ver o regime de caixa da declaração da pessoa física, né? Vocês como contadores, é o regime de caixa. Então, entrou o dinheiro, você vai acumulando. E aquilo serve para cobrir a variação patrimonial. Então, não faria sentido você ter um patrimônio de R$1 milhão, sendo que você não pagou aquilo. Né? Você financiou aquilo. Então, você só informa o que você já pagou. Seja isso para bens financiados, seja para consórcio. No caso de dívida que não está vinculada a bem, tá? Que não tem vínculo nenhum, aí você coloca em dívidas e ônus reais pelo saldo devedor. Certo? Agora, ele não tem que estar vinculado a bem. Dívidas vinculadas a bem é pelos valores pagos. Com relação a consórcio, inclusive financiamento bancário, a Caixa fornece esse extrato, inclusive de anos anteriores, de mais de 5 anos. Até porque ela tem que ter o controle do que a pessoa pagou, para quando quitá-lo, ela ter essa informação em teu sistema. Então, a Caixa consegue emitir isso, e tanto as empresas de consórcio também conseguem emitir esses valores anteriores. Então, se você está fazendo uma declaração de um contribuinte que já tem um bem há mais de 5 anos financiado, e ele não vinha declarando, nunca declarou imposto de renda, você tem que pedir para ele que ele pegue um extrato disso na Caixa, ou na instituição financeira que ele contratou aquele financiamento, aquele consórcio, para que pegue um extrato desde o início. E aí você vai fazer a declaração de forma correta, informando as parcelas pagas e mais a entrada. Esse é o jeito correto. Esse é o documento necessário. Necessário. Mais uma dúvida que a gente teve também no decorrer, né? A pessoa tinha um financiamento, um empréstimo. E ele renegociou o empréstimo porque ele atrasou e não pagou. Sim. Então, o valor final declarado em 2019 era 1, e o valor que constava final
em 2020, né? Que acabou gerando, como é que eu vou explicar? Aumentou o valor dele. E aí, como que a gente consegue lançar isso de forma correta? Em 31/12 de 2019, você vai pôr o valor que estava na declaração do ano anterior. Em 31/12 de 2020, você vai pôr o valor que ele foi renegociado. E o próprio banco fornece esses extratos, né? Débito qual que é o valor do débito em 31/12 de 2019 e 31/12 de 2020. Então, é o saldo devedor. Isso para dívidas e ônus, tá? Não vinculado a bem. Eu entendo a dúvida da Luana, Evaldo, porque é o seguinte, para o contribuinte, para ele é um desacato falar que ele tem uma casa que vale 180 mil reais, mas na verdade ele pagou só 18 mil, e ele quer, na cabeça dele, ele entende que a casa dele vale 180 mil. Mas aí ele tem uma dificuldade, aí eu aconselharia esse contribuinte fazer a matrícula no curso de Ciências Contábeis do UNES, que ali vai ter um professor que vai ensinar para ele que o patrimônio, na verdade, é do ativo, bens e direitos, e no passivo, obrigações, né? E, na verdade, o patrimônio líquido dele é o que sobra de um menos o outro, né? E ele não entende isso. Justamente, professor. E aí, para você fazê-lo entender, é você falar para ele passar para o lado de cá. Fala assim, se você tivesse 1 milhão e fosse comprar uma casa no valor de 1 milhão, você compraria a tua casa financiada? Não compraria. Você pagaria o valor que ele já pagou e ficava com o saldo devedor para financiar, não é? Então, assim, por isso que tem que informar dessa maneira. Porque se ele pagou 18 mil de uma casa de 180, se ele for vender, ele tem somente um patrimônio de 18, ele não tem um patrimônio de 180, porque tem que estar o financiamento. Então, nesse tipo de analogia, você consegue convencer que o patrimônio, apesar da casa dele valer, a casa não é dele, a casa é do banco, né? Exatamente. Evaldo, só complementando, inclusive, você pode até me corrigir, mas quando há uma pendência financeira, uma renegociação de dívida, isso geralmente é formalizado, né? É feito um acordo, né, de renegociação de dívida e a pessoa recebe uma documentação específica que pode também estar guardando para, caso necessário, apresentar junto à Receita, né? Então, ela informa isso lá no sistema, informa que houve uma negociação, pode até, inclusive, colocar a numeração do contrato que ela tem ou algo do tipo, especificar o mais detalhado possível, que isso é também muito importante, e lá colocar as informações necessárias para, caso futuramente tenha que prestar conta com a Receita, ela está devidamente documentada. Com certeza. A documentação é primordial, como a gente vai falando. No mínimo 5 anos. Às vezes, pessoas perguntam para a gente, né, eu fiz a minha declaração e já passaram 5 anos, posso desfazer dos documentos? Para efeitos fiscais, sim. Só que qualquer documento que a gente tem, ele não perde valor, não perde validade. E muitas vezes, hoje vem o atendimento, a gente está acostumado a vir pessoas que querem comprovar um tempo de contribuição previdenciária em atividade penosa. E com a cópia da declaração, ele comprovaria junto ao INSS, por exemplo. E ele não tem mais, porque ele desfez e a Receita também não tem mais. E se ele tivesse documento, faria a prova. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o documento e falar para a pessoa desfazer do documento. Ele perde o valor fiscal para efeitos da cobrança do fisco. Mas ele não perde o valor para comprovar qualquer vínculo que você teve no passado, inclusive para as obrigações previdenciárias, que não são 5 anos, né? Você tem que comprovar que trabalhou para fins de aposentadoria. Então, isso é muito importante, as pessoas dizem, passou 5 anos, eu posso desfazer da documentação. Fiscalmente pode, mas tem que ter muito cuidado com isso. Evaldo, aqui eu gostaria de fazer um comentário também. Olha, guardar documento é um negócio difícil, viu? Você ter papel guardado dentro de casa, eu me admiro quem consegue ter tanta organização, porque eu vou dizer que para a gente, com computador, com tudo que escaneia, bota no computador, guarda num HD externo, às vezes ainda perde documento, né? Então, acho que aqui também cabe a gente também, os monitores do NAF, né, saber instruir bem os contribuintes, como eles podem conseguir também documentações, caso eles venham a perder a documentação principal que eles têm guardado, né, onde ele vai extrair, por exemplo, como você mesmo citou, junto à instituição financeira, ele consegue pegar um extrato retroativo, por aí vai. Então, aqui eu acho que é
é uma informação muito importante a gente estar compartilhando. Foi o que a Carla comentou aí, da importância como é que fala? Da organização, né? Se você está desorganizado, o do ano passado você consegue recuperar, mas o de 5 anos atrás, né, Valdo, igual você falou, como é que vai achar isso, né? Complicado depois. Faz, né? E só, assim, eu estou aprendendo muito aqui hoje, igual eu falei, né? Estou mais aprendendo do que ensinando, mas o que o Dimas comentou, muitas vezes, por exemplo, surge uma nova tecnologia, uma nova forma de batimento de dados que não existia. E aí, poxa, eu vi que o cara declarou errado. Aconteceu isso em Belo Horizonte, inclusive com funcionários públicos, né? Servidores públicos do Estado, da Prefeitura. Verificou que estava uma inconsistência, que antes não tinha sido verificado. E aí comprovou-se que havia um erro realmente, né? E aí, por que eu vou cobrar só o do ano passado? Eu vou ver se os outros 5 anos para trás está errado também. E aquela nova forma da tecnologia ter desenvolvido, que permitiu achar aquele erro, aí você pode aplicar ela, aí o computador faz tudo muito rapidamente para os anos anteriores, né? Então é muito importante guardar realmente os documentos corretamente e declarar corretamente, porque há sim, como o Evaldo comentou aqui, esse reprocessamento, né, pode ser feito durante esses 5 anos. Perfeito, obrigada, gente, pelos complementos. Vamos... Inclusive, tem slide para falar sobre guardar os documentos por 5 anos, tem muita coisa para a gente tratar ainda. Mas o objetivo da minha apresentação aqui era mais só citar a importância de todos eles e quais são eles, né? Para depois a gente comentar sobre as situações. Mas vamos lá, quem quiser continuar interrompendo, comentando, agradeço. É para isso mesmo. Muito obrigada aí. Então, esse primeiro tópico, né, é as informações pessoais. Parece um pouco óbvio, mas muitas pessoas nunca estão com essa informação por perto na hora de fazer a declaração. Inclusive, pode ser que aconteça que não esteja com a documentação pessoal em dia, que é no caso da regularização do CPF, né? Que a gente também presta atendimento nesse quesito. Aí, importante, né, informações pessoais. Tem o nome, CPF, data de nascimento do titular, nome, CPF, grau de parentesco, que é o documento pessoal do dependente, né? O endereço atualizado, comprovante de atividade profissional, que é o CRM para médico, o AB para advogados, CRC para contadores, e uma cópia da declaração entregue no ano anterior. Inclusive, é importante ter ela completa e não só aquelas 2 folhas do recibo, porque a gente tendo só o número de recibo de entrega, às vezes não é suficiente, às vezes a gente quer comparar, precisa de uma informação que foi declarada no ano anterior. É sempre bom ter os 2 arquivos, tanto o recibo quanto a completa, que tem mais páginas. E a conta bancária para restituição de débitos, né? Se tiver restituição, vai ser lá que vai depositar o valor. E o segundo é os informes de rendimento, né? Que eu indico, não sei se particularmente, eu indico passar para os informes de rendimento só depois de já ter com todas as documentações pessoais reunidas e já pronto, em dia, entendeu? Para não ficar passando perrengue depois. Para comprovar a sua receita, né, é necessário recolher os informes de rendimento de instituições financeiras, como o banco, corretor de investimento, rendimento de salário, que é o Prolabore, distribuição de lucros, aposentadoria ou pensão, rendimento de aluguéis, rendimento com pensão alimentícia, doações, heranças, etc. Um resumo mensal do livro de caixa, o Memória de Paulo Carnê-Leão, mas hoje em dia a gente não... Se aplicável, né? Não vamos falar sobre Carnê-Leão. Vale notar que esse rendimento de instituições financeiras, eles podem ser recolhido pelo Internet Banking, que é o aplicativo, né, dos bancos, hoje em dia que funciona, caixa eletrônico, ou ainda na própria agência bancária, se precisar. Enquanto os comprovantes de salário e afins, o RH da empresa do contribuinte pode fornecer esses documentos. E os rendimentos de aposentadoria, pensão, estão disponíveis no site do INSS, e os rendimentos de aluguéis
caso estejam locados em imobiliária, as imobiliárias podem fornecer essa informação para o contribuinte. Se for locatário particular, o próprio locatário tem que passar essas informações. Ou os recibinhos de aluguel também serve. Quer acrescentar, Diance? Eu queria saber do Evaldo, qual que é a importância, Evaldo, do contribuinte ter o certificado digital justamente nesse item 2 que a Carla muito bem colocou aí, dos informes de rendimento. Na tua opinião, eles ajudam na juntada dessa documentação? Serve como mais um item de conferência ali por parte do próprio contribuinte? O que você me fala disso? Tá mudo, Evaldo? Tá desligado? Desculpem. O certificado digital, ele é de suma importância, né, para maior segurança dos dados do contribuinte. Inclusive, quando ele tem certificado digital, ele consegue baixar todos os informes de rendimento, os quais a Receita Federal tem em seu sistema. Então, a fonte pagadora, às vezes, informa através daquela, agora é a DIRF, né, a DIRPF, a DIRF, que é a Declaração do Imposto de Renda retido na fonte. Através dessa declaração e de outras declarações, como a DMED, DIMOB, a Receita tem informações disponíveis dentro do ECAC para o contribuinte. Então, é um plus. Mas como a gente está falando de pessoas hipossuficientes, de pessoas de menor poder aquisitivo, não seria interessante gerar mais esse ônus ao cidadão. Então, a Receita hoje exige de empresas o certificado digital, mas do cidadão comum, pessoa física, em tese não é exigido. Então, assim, é importante, sim. Eu queria salientar, né, a Carla aí, a boa apresentação dela sobre a documentação, que o endereço ainda é o ponto de atenção para o imposto de renda, que é a forma de notificação da Receita através do endereço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, a pessoa se preocupa com a parte fiscal e deixa o endereço de fora. E agora, também, a Receita vai mandar notificação via SMS e via e-mail. Então, é interessante também que se peça o número do celular e o e-mail do cidadão para que se complete essa informação cadastral na declaração do imposto de renda. Ou seja, Evaldo, pegou sinal de Wi-Fi, está chegando notificação da Receita. Chegando notificação. A Patrícia está perguntando. Assim, o pessoal vai ficar assustado, assim. Então, a Patrícia está perguntando que quem recebeu auxílio emergencial também deve declarar? O auxílio emergencial, por si, não obriga a declaração, porque ele não atinge o limite. Mas a pessoa que recebeu auxílio emergencial e recebeu mais de R$22 mil por ano, ele vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Então, as duas coisas juntas vai obrigá-lo a fazer o imposto de renda. Mas só o auxílio emergencial, por si só, ele não é fator de obrigação na declaração do imposto de renda. Evaldo, só complementando esse assunto que é muito importante, porque ele foi a principal mudança que nós tivemos para esse imposto de renda, né? Isso ainda gera muita dúvida, porque as pessoas ainda também não se relacionam em questão também o dependente, né? Porque eles sempre colocaram dependente, e às vezes o dependente recebe o auxílio, você, por mais que não tenha recebido, se você inserir o dependente que recebeu auxílio e auferir o rendimento superior a R$ 22.847,76, aí você ainda está obrigado a restituir, devolver, né, o auxílio emergencial. Né? Então, isso é uma informação muito importante para se atentar. Né? Muito bem lembrado, Yuri. Com relação ao auxílio emergencial, se o dependente, seja o filho ou o cônjuge, né, que são os dependentes mais comuns, auferiu o ganho do rendimento do auxílio emergencial, esse auxílio ele tem que constar da declaração. Por quê? Uma vez que você coloca o dependente em sua declaração, que é uma coisa opcional, todo mundo tem que ficar ciente disso, um dependente que constou em 2020, ele obrigatoriamente não precisa de constar em 2021, é opcional,
Então, você pode pôr e colocar o dependente um ano sim, outro não. Isso não vai interferir na impedimento de tirar e pôr esse dependente. Mas, uma vez que você coloca o dependente, todos os ganhos do dependente e todas as despesas e todos os bens do dependente têm que constar da sua declaração. Inclusive, um outro erro também que é comum com relação aos dependentes é dependentes que, além do auxílio, às vezes têm bolsa de estudo ou que é remunerada com prestação de serviço. Né? Porque a bolsa de estudo, quando não se refere à prestação de serviço para quem paga a bolsa, ela não é tributável. Mas a bolsa de estudo, quando ela exige uma contraprestação para a pessoa que está pagando, ela é tributável. E também no caso de estágio. Esse é o que mais pega, o estagiário, né? Que é dependente na declaração do titular. Os rendimentos do estagiário têm que constar da declaração. Então, como o Yuri falou, é um ponto de atenção e quando não for benéfico para o titular da declaração, a gente orienta a tirá-lo da declaração para que não gere esse ônus a mais para o declarante. Evaldo, eu gostaria de fazer só mais uma pergunta, porque geralmente me fazem muito. Se o contribuinte colocar erroneamente, né, o dependente que recebeu auxílio e transmitir a declaração, ele pode retificar essa declaração retirando o dependente posteriormente? Pode sim. Como o dependente é opcional, ele pode a qualquer momento fazer a retirada daquele dependente. Ok? E aí, hoje, além de ser tributável, tem um entendimento da Receita por conta do exercício que ele recebeu o auxílio em 2020 e está devolvendo em 2021, esse rendimento seria tributável mesmo devolvendo no ato da entrega da declaração. Então, ele tem que tomar muito cuidado, que além de ser tributável, ele vai onerar o imposto na declaração e ainda vai ter que devolver esse auxílio. Então, ele tem que ter um ponto de atenção, quando for dependente, retirar o dependente para que não gere um ônus maior ao declarante. Ótimo. Obrigada, gente. Tem uma pergunta no chat. Se não fosse muito amolação, eu queria que o Henrique respondesse para a gente. Ele falou que tem uma dúvida sobre como lançar a declaração do imposto de renda na seguinte situação. A cliente liquidou um financiamento habitacional através de um empréstimo com a garantia do mesmo imóvel que era garantido o financiamento. Como que é feito esse lançamento? Ô, Carla, essa aí eu acho que eu vou passar para o Evaldo, hein, Evaldo? Você que é o nosso especialista em financiamento aí. Na verdade, o que está acontecendo com isso aí? Ela liquidou o financiamento, pegando um novo empréstimo e vinculando o mesmo bem a esse empréstimo. Novo empréstimo. Novo empréstimo. O que ela vai fazer? Né? Como que ela liquidou? A gente primeiro tem que ver como que foi liquidado. Mas, em tese, o que vai ter que ser feito nesse caso da declaração? Lembrando que o bem, o débito ou a dívida vinculada a bem, o que se é informado? O que ela já pagou. Então, o que vai acontecer com esse bem? Vamos supor que ela tenha feito isso em 2020, no ano calendário de 2020. O que ela vai ter que informar referente a esse financiamento, a esse bem? Ele vai ter que informar tudo que ele já pagou, e se ele quitou, tirando algum dinheiro do bolso dela, né? Não fazendo esse... porque tem quando você faz a portabilidade do financiamento. Aí você não faz aporte de dinheiro nenhum próprio seu. O outro banco já pega aquele débito e já passa a vincular a outra instituição. Você não somente vai mudar o histórico da declaração e informar o que você pagou até 31/12 de 2019 e em 31/12 de 2019 e acrescer o que você pagou em 2020. E aí você vai declarar em 31/12 de 2020, 2019, mais as parcelas que você pagou em 2020, independente para qual das duas instituições que está financiado o teu imóvel. Ficou entendido? Alô? Carla? Não, para mim, eu compreendi.
Eu só acho estranho a pessoa usar um imóvel que está alienado ao banco, ou seja, em tese ainda não pertence à pessoa, como garantia de um outro empréstimo, né? O Yuri, é porque existe hoje a portabilidade. Exatamente, então, fazendo a portabilidade ele consegue fazer isso. Diminui o valor da prestação. Então, ele faz a transferência daquele, e isso é previsto pelo Banco Central, a transferência de bancos, entre bancos. E aí, aquele imóvel que estava servindo como hipotecado ao banco X, ele vai passar a ser hipotecado ao banco Y. Mas o valor não vai... Facilita muito. Isso. O valor não vai alterar. Por isso que eu estou falando que ela não deve ter aportado nenhum valor. Ela simplesmente mudou de banco e teve uma redução na prestação de saldo devedor. Né? O Bruno, gente, que fez a pergunta, ele levantou a mão aí. Bruno, você quer se apresentar? Participar da live? Pode ficar à vontade, abrir o microfone. Pode falar com a gente. Boa noite, eu tô sim. Boa noite. Tá me ouvindo? É o seguinte, essa operação que eu falei é o seguinte, o cliente ele tinha um financiamento e aí ele estava precisando de algum dinheiro, o banco ofereceu um empréstimo para ele com garantia desse imóvel. Esse dinheiro do empréstimo, parte dele vai ser descontado para pagar a dívida e a diferença ele recebe em dinheiro na própria conta. Então, a minha dúvida seria, nesse lançamento do imposto de renda, como é que ficaria com relação aos valores dessa nova operação de empréstimo que liquidou a operação de financiamento. O financiamento foi liquidado e ele continuou com o bem hipotecado. Isso. De uma operação matou a outra. Mas o bem continua em garantia numa nova operação ao banco. Ele vai funcionar da mesma maneira. Ele vai continuar valendo o valor que ele pagou das prestações até o momento. Tá? Que o bem continua vinculado, ele não tem disponibilidade daquele bem. Ele tem o valor, ele tem em mãos o valor que ele já pagou em relação àquele bem, que ele despendeu de recursos próprios. Ok, muito obrigado. Então, aí vai alterar só mais na descrição mesmo, né? Na descrição Não, onde que é o financiamento, né? Pelo jeito ficou no mesmo banco, né? E é o mesmo tipo de empréstimo, é hipoteca, né? Ao bem. Então, vai mudar só. Ele fez a portabilidade, na verdade, no próprio banco e o banco deu um bônus para ele, né? Entendi. Agora, existe, Evaldo, a possibilidade também dele quitar o financiamento e pegar um troco. Os bancos têm oferecido muito isso, né? Porque está percebendo que o financiamento está partindo do meio para o final e sabe que muitas vezes o cliente ele tem capacidade de pagamento, então ele oferece uma nova modalidade de crédito, oportunizando a ele a quitar o financiamento anterior, e aí, a princípio, desvincularia esse financiamento ao bem, e aí viraria aquela condição que você falou ali do dívidas e ônus, né? Aí, por mais que o bem tivesse sido dado em garantia do novo empréstimo, já não seria mais a questão do financiamento do bem. É isso que eu entendi? Se o bem é dado como garantia, o bem não é dele. Né? Nenhum banco vai pegar um bem como garantia, sendo que a pessoa fique livre. Aquele bem ele continua não podendo vender. Então, o empréstimo está vinculado ao bem. Ele vai pôr o que ele já pagou. Bacana. Agora, o principal disso, Dimas, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com a forma de declarar. Mas o que interessa para a Receita é se a pessoa tem disponibilidade para fazer a compra daquele bem. Então, quando informa o cartório de registro de imóvel, informa que você tem um bem que vale R$1 milhão, mas que você, na verdade, está financiado e você só pagou 100 mil, você tem que ter o caixa de 100 mil, concorda comigo? Então, isso é que interessa para a Receita. Se você tem caixa para ter aquele bem que você adquiriu. É a variação patrimonial, né? Ela tem que ser compatível com a renda dele. Né? Compatível com a renda. Então, apesar de o bem que está financiado ter um valor maior, o que ele despendeu para adquirir aquele bem foi o valor que ele tem de rendimento. Se aquele valor que ele tem de rendimento serve para pagar o que ele já pagou da parcela daquele bem, a Receita não vai preocupar com essa pessoa. É óbvio que esse tipo de dificuldade a gente não tem no NAF, Evaldo, porque isso aí já destoa da característica principal do NAF, que é o atendimento da população hipossuficiente. Sim. Mas enquanto instituição de ensino, a gente tem que trazer a realidade a tal qual ela é para o aluno. Com certeza. Né? E aí, muitas vezes, não entendem que, por exemplo,
essa condição da falta de renda compatível com a movimentação acaba caracterizando outros problemas gravíssimos aí, como, por exemplo, lavagem de dinheiro e outras questões mais, né? Então, a gente está chegando num nível de precisão da transmissão de dados e do cruzamento de dados que a gente sabe que uma porta aberta para fiscalizações é o famoso cartão de crédito. Então, quem nunca teve um cartão de crédito corporativo na família, né? Ah, porque eu tenho um limite bom e todo mundo compra no cartão. E aí, daqui a pouco, o teu limite está tão grande, porque o banco vai te enfiando crédito, porque está vendo em você um potencial credor ali, né? Que tenha condição de honrar teu compromisso. Mas muitas vezes você esquece de fazer o teu próprio cálculo patrimonial e perceber que a tua renda já não está compatível com a movimentação do teu cartão. Então, para você explicar isso para o contribuinte, meu amigo, é difícil. Com certeza. Eu queria só complementar e te fazer uma pergunta, né? Por exemplo, o contribuinte já tem um financiamento particular, né, nessas construtoras. E ele faz o segundo financiamento para cá, né? Ele tem um cônjuge, mas não são casados em cartório, né, para comprovar como cônjuge. Mas todo o financiamento está na renda que ganha mais. Como que isso funciona? Como que isso consegue ser analisado para não cair na malha? Você está falando... Ela compõe os dois financiamentos. Mas vamos dizer assim que fica na risca, né? O salário que ele tem. Como que funciona essa verificação? A primeira coisa tem que se entender que, em tese, Luana, uma pessoa que é casado ou que é na condição de casado, ela vai comprar um bem, o bem vai ser um bem comum do casal, certo? A gente tem duas situações. O bem comum do casal é quando a pessoa é casada ou está na condição de casada, né, pela legislação, ou fez um contrato, e ela está na condição de marido e mulher. Essa condição, tudo que eles adquirirem, né, e for uma comunhão parcial de bens, o bem é do casal. Então, independente de estar no nome de um ou outro. Agora você vai me concordar comigo. Pensa uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, né? Você vai comprar uma coisa no nome só dela? No mínimo, você faz um contrato e vocês compram uma participação no que cada um está pagando. Aí vai ser um bem comum, um condomínio, né? Uma sociedade entre duas pessoas físicas, né? Que seria um condomínio. O normal é esse, tá? Porque ninguém vai dar dinheiro para o outro. Agora, a gente sabe que às vezes acontece, né? De a pessoa passar o dinheiro para um dos cônjuges e comprar no nome só de um dos cônjuges, né? Apesar de não estar casado no papel, mas vive na condição de marido e mulher. E aí, ele não tem como comprovar aquele rendimento, né? Em um princípio, se vier a Receita a fazer uma fiscalização nesse sentido, né, de acréscimo patrimonial, e isso ocorre, a pessoa vai comprovar, não, esse dinheiro é de origem, né, que a gente tem uma união estável e a gente tem o rendimento que cobre esses valores. Então, a Receita, lógico, vai aceitar isso, né? Mas em condições normais... Oi? Só depois que tem uma malha que você consegue fazer essa comprovação. E comprovação, porque não tem nada... porque geralmente, quando você compra um bem, você já compra no nome do esposo e da esposa, né? Quem está vendendo já exige a documentação de ambos, né? E na maioria das vezes, ambos põem o nome até porque é obrigatório, porque eles são casais, e para também compor o rendimento para que se tenha um valor a financiar maior. Aqui, doutor Evaldo, eu acho que é muito importante a gente pontuar também essa diferenciação entre cônjuge e companheiros, né? Que às vezes as pessoas confundem, né? Cônjuge é o marido e mulher, que é casado no papel, que se estabelece um regime patrimonial de bens, né? O mais comum é o regime de partilha, né? O regime de comunhão parcial de bens, mas existe outros regimes de separação total de bens e por aí vai. Então, é importante você aprender a identificar isso
E a Receita também ainda tem uns critérios para poder aceitar o companheiro, né? Salvo engano, tem que ter filho ou estar junto, convivendo junto há mais de 5 anos, né, doutor Val? Então é importante a gente sempre fixar essas informações, né? Então, a Certo, gente está obrigada. tratando com o Yuri, que é um advogado também, né? E ele está por dentro de todas essas nuances da união. Eduarda Lohane levantou a mão, Eduardo, tem alguma dúvida, quer interagir conosco? Fica à vontade, viu? Eu acho que deve ter levantado sem querer, não. Pode seguir, Carlinhos. Mesmo porque já são 8h10 e a gente tem Então vamos nessa. tempo aí para o pessoal. Vamos falar agora dos informes de pagamento efetivado, né? Que assim como os rendimentos, a gente precisa também informar a Receita os pagamentos que a gente realizou durante o ano anterior, né? No ano calendário da declaração. E esse é o momento de declarar todas as suas movimentações financeiras, para garantir uma restituição maior, ou só para ter em dia, né? Porque tem muita gente que questiona que, eu não recebi o valor limite, eu não sou obrigada a declarar, mas eu quero declarar mesmo assim. Falar, ok, inclusive a gente aconselha, porque como a Luana está acostumada a dizer, a gente sempre comenta, a gente prefere pecar pelo excesso do que pela falta. Então, é por isso que a gente precisa reunir, né, os recibos, juntamente com a assinatura do prestador de serviço e as notas fiscais, da despesa médica, despesa odontológica, seguro de saúde, despesa com educação, doações realizadas, serviços tomados por pessoa física ou jurídica. E lembrando que as despesas médicas com educação, por exemplo, elas são dedutíveis e pode ser abatido do valor devido à receita. E por isso que é bom ter em mãos comprovante com assinatura e CPF do profissional, tanto para declarar como para comprovar, caso vá para malha fino, como já temos comentado, né? Aí esses aqui, como costumam ser os tópicos que mais temos dúvidas, que inclusive foi o assunto mais abordado até agora na reunião, né? É os informes de dívidas e ônus, que para declarar tem que reunir qualquer documento ou informação que comprove o ônus e dívidas do ano a declarar, que é o ano calendário, né? Pagos ou contraídos. Os dados podem ser, por exemplo, referente a empréstimo, financiamento, como a gente estava comentando anteriormente, a gente costuma ter problemas com isso, porque a pessoa não fornece as informações completas, sabe? Às vezes até tem o informe inteiro da Caixa, mas aí manda só aquela declaração que pagou no ano, entendeu? Só como a gente não tiver em mãos a declaração anterior do contribuinte, aí como que a gente vai saber o valor que foi pago no ano anterior para colocar lá? A Caixa informa, mas informa completo e tem contribuinte que manda metade. E a gente passa esses apertos por conta disso. E com relação ao informe de direitos e bens, nos imóveis, né, a gente, caso que realizou uma compra ou venda tanto do imóvel como do veículo no ano anterior, aí a gente precisa reunir todos os comprovantes dessa negociação que foi feita. A gente precisa da data de aquisição, da área, do IPTU, se for imóvel, do Renavan, se for veículo, o número de matrícula, o nome do cartório onde o imóvel está registrado, né? No caso do veículo é a placa, a discriminação, o documento, enfim, ter os informes tudo certinho. E aqui, como a gente também já comentou no começo, né? É importante guardar os documentos comprobatórios por pelo menos 5 anos. Porque quem sabe você precisa utilizar em algum futuro próximo, ou não tão próximo assim, mas que precise. É bom a gente sempre ter. Não é isso, pessoal? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Temos mais dúvidas para fazer? Eu vou ter mais 2 auxiliares, o João William e a Paloma, daqui, também integrantes do NAF, daqui do Unis de Varginha,
E a gente já meio que fez um levantamento de umas dúvidas frequentes que a gente costumava ter. E aí eu vou abrir para eles se apresentar, para eles ficarem à vontade, para a gente interagir mais, ter mais dúvidas, aí a gente vai para perguntas e respostas, que o pessoal fica mais aberto, fica à vontade. Inclusive temos divulgações para fazer, como todo finalzinho de apresentação, né? Mas aí fica a critério de vocês, gente. Fica à vontade aí para perguntar. Beleza, Carlinho, obrigado. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Meu nome é João, eu sou estudante do Grupo Unis, estou no 7º período, também sou integrante aí do NAF, e vamos seguir aí agora com essa sessão de Q&A, perguntas e respostas. Temos bastante dúvida aqui frequentes do pessoal, contribuintes, alunos, muitas já foram abordadas aí anteriormente. Vamos iniciar então com algumas perguntas direcionadas aí para o Yuri, que está representando aí o NAF de Moreira Campos, da Estácio Moreira Campos. A Paloma vai direcionar algumas perguntas para ele, e os convidados sintam-se à vontade para interagir. Quem tiver pergunta pode levantar a mão, abrir o microfone, deixar no chat aí também, se sentir à vontade. Paloma, pode seguir para a gente, por favor? Boa noite, pessoal. Meu nome é Paloma, e esse é o primeiro NAF que eu participo, né? Eu fico até hoje ainda estou encantada, né? Como que o pessoal é dedicado. E eu estou lisonjeada com a presença de todos vocês. Muito obrigada. E as 3 primeiras perguntas que nós vamos fazer vai ser mais direcionada ao Yuri, né? Por causa do NAF Moreira Campos. Depois o João vai dar mais andamento nas perguntas mais amplas. Yuri, tudo bem? Sim, tudo bem, Paloma. Boa noite. Boa noite. Yuri, quais são as maiores dificuldades encontradas pelo NAF Moreira até os dias de hoje, no caso, para a declaração? Bom, Paloma, nesse período de declaração de imposto de renda, com certeza é a questão da documentação, né? E eu acho que todos os NAFs encontram essa dificuldade, porque nós lidamos com pessoas hipossuficientes que carecem, às vezes, de informação, carecem de saber onde ir para conseguir a documentação correta, né? E eu acho que isso foi algo que nós pontuamos muito no início desse evento, que é justamente o contribuinte perdido, sem saber para onde ir, onde é que vai exigir a documentação. Então, para a gente, realmente a documentação foi muito difícil, porque inicialmente, às vezes o contribuinte enviava um documento de qualquer jeito, batia aquela foto embaçada, que você não conseguia ler os dados, e isso dificultava muito na execução da declaração e poderia até mesmo ocasionar um equívoco, né, de digitação, por conta de uma falta de legibilidade do documento. Então, a partir desse momento, a gente passou a trabalhar, a educar o contribuinte em como ele deve enviar a documentação de forma correta. Tá ótimo. E nós acompanhamos, né, as redes sociais do NAF Moreira, como o Instagram, entre os outros, né, e é possível a gente ver que sempre está atualizado, sempre aparece conteúdo novo, interagindo com o pessoal, e interessante que hoje postou um vídeo que algumas perguntas que são viradas para a gente rir, e eu até dei risada, porque é verdade que umas pessoas falam assim, vou separar tudo em caminho ainda hoje. E eu falei, eu passei por isso, porque eu falei que ia mandar, acabei não mandando no mesmo dia. Não ia. E eu achei bem interessante. E eu queria saber, Yuri, quais são os critérios que vocês usam, né, na seleção desse conteúdo? A gente vê também que você que faz os vídeos de 1 minuto, tirando dúvidas. Eu queria saber como que vocês fazem esse gerenciamento. Bom, Paloma, por conta da pandemia e a paralisação de todas as instituições, nós tivemos que nos adaptarmos, né? Antigamente, a nossa atuação, ela ocorria de forma presencial, física, lá dentro da instituição. Havia um ambiente adequado para a gente fazer o atendimento ao contribuinte, só que depois que tudo isso foi suspenso, nós tivemos que aprender a nos adaptar nas redes sociais. E eu te confesso que isso no começo foi muito difícil, porque a gente não sabia mexer em Instagram, como funciona o algoritmo, como fazer aquelas artes bonitas, como gravar vídeo. Então isso também já foi uma dificuldade, romper essa barreira da timidez, da gente poder criar.
Então, assim, a gente trabalhou muito forte a questão da criatividade, assim, para poder trazer quadros interessantes, tentar entender o que é que o nosso contribuinte, o nosso público geral, carecia de informação, e trabalhamos muito forte nisso, na questão da educação fiscal, né? Então, a gente criava quadros dinâmicos, como você mencionou, a gente tem o Minuto NAF, esse é um quadro que a gente pega uma dúvida e responde rapidamente, de uma forma dinâmica, descontraída, e isso deu muito sucesso, foi um quadro que a gente vem aí perpetuando, cada vez mais temos novos episódios para lançar, inclusive, e fomos criando outros conteúdos, e isso foi o que a gente mais trabalhou, né, nesse último período. Tá de parabéns, e pessoal, segue lá, @NAF Moreira Campos, né? Não deixe de seguir o @NAF Unis também, né? Para dar esse apoio para a gente. E a terceira pergunta é: o que você acredita ser mais importante no papel do NAF perante a sociedade? Além, né, de levar essas informações para todo mundo. Olha, eu acredito que o mais importante, eu senti isso muito também na fala do Dimas e dos colegas inicialmente, sobre a questão que você sente aquela dó, aquela questão do contribuinte que chega para você com uma pendência e você tem que ajudar. Então, eu acredito que a importância maior do NAF é gerar essa inclusão social, sabe? É você possibilitar que as pessoas que têm menor poder aquisitivo, que estão à margem da sociedade, elas possam ser incluídas, participarem, né? Ter esse apoio e esse auxílio do NAF de forma gratuita, de forma bem assistida pelos monitores, por todos os monitores que estão aqui também presentes, que com certeza são muito bem capacitados para levar esse atendimento até a população. E eu posso ter certeza que vocês, assim como eu, apesar de ser um projeto sem remuneração para a gente, né, totalmente de graça, eu tenho uma paixão enorme de participar dele, porque eu acho que a recompensa maior é o sorriso, a felicidade de você conseguir ajudar um contribuinte. Então, eu acho que isso é o mais importante pelo NAF. Maravilha, muito obrigada, gente. Agora o João vai dar andamento nas demais perguntas, que vão estar direcionadas aos nossos participantes também. Muito obrigada, pessoal. Beleza, Paloma, obrigado. Obrigada, Paloma. Yuri. Pessoal, nosso tempo está bem curto, tem bastante pergunta. Acho que o bate-papo aí foi bem aproveitoso. Muitas já foram até abordadas aí anteriormente. Então, prometo ser bem breve aqui. Vamos lá. A primeira pergunta, que é bastante comentada aqui entre os alunos, é sobre a malha fina. Atualmente, o que mais para na malha fina? A falta de informação ou os lançamentos incorretos? Acho que é mais direcionado aí para o Evaldo, mas se alguém quiser comentar, fique à vontade. Evaldo, quer falar, Evaldo? O microfone, Paulo. Henrique, desculpa, pode falar, Henrique. Não, assim, igual eu comentei com a Luana, né, eu não sou especialista em imposto de renda, né, eu não trabalho exatamente, nunca trabalhei na área de uma área fiscal. Agora, eu acho que nesse caso, nesse tipo de pergunta, cada informação é importante. Se você não apresenta uma informação, a falta daquela informação pode ser muito importante, pode levar a que você caia em malha. Se você apresenta uma informação errada, também, quer dizer, ou seja, a falta da informação, ela é um erro também, né? Se você apresenta uma informação errada, com certeza. Então, assim, várias coisas podem levar à malha. Normalmente é o batimento, aí eu queria que o Evaldo complementasse. Por exemplo, você tem uma fonte de renda, a empresa declarou para a Receita aquela fonte de renda. Se você não declarar, você cai em malha. É uma coisa até simples de especificar. Você tem uma despesa médica, você declarou uma despesa médica. Por exemplo, seguro de saúde, né, o plano de saúde. Se a empresa não declarar que você pagou aquele plano de saúde para você ou para um dependente, por exemplo, você vai cair em malha. Então, vários são os motivos que podem levar à malha, né, Evaldo? Você quer complementar? O Evaldo e o Yuri também, fica à vontade. Sim, com certeza está correto, Henrique. Na sua colocação, não é o fato errado ou a falta dele que vai cair mais em malha ou menos em malha. Estando errado, vai cair, a omissão de informações de rendimentos vai cair e as despesas informadas de forma incorreta
também vão cair. Então, os pontos que mais incidem em malha é a informação de dependente e não informar o rendimento, ok? As informações incorretas pelo plano de saúde, por exemplo, como o Henrique citou, o plano de saúde, você tem que declarar por dependente. Então, se o dependente está na tua declaração, você declara aquele despesa com relação àquele dependente. Vou citar um exemplo. Você tem um cônjuge. Você arca com o plano de saúde seu e do cônjuge. O teu cônjuge não está na tua declaração do imposto de renda. Portanto, aquela despesa que você arcou com o seu cônjuge, ela não pode figurar na tua declaração do imposto de renda. Então, a despesa com um dependente, a despesa que você tem, tanto de despesa médica como educação, a pessoa tem que constar como dependente na tua declaração. Então, tem que ocorrer as duas coisas. Você tem que arcar com aquela despesa, primeira coisa. A segunda coisa, ela tem que ser seu dependente. Quando são despesas próprias, não. Despesa com educação e plano de saúde próprios, você arca com ela e você pode deduzir na tua declaração. Mas o inverso, não. Se você arca com a despesa, mas aquela pessoa não é seu dependente, na declaração do imposto de renda, você não pode usar aquele desconto. Lembrando que a dependência lá para salário família na empresa não é o mesmo dependente para fins fiscais do imposto de renda. Tem que ficar claro isso. Que às vezes a pessoa, eu informei para minha fonte pagadora que aquela pessoa é minha dependente. Se eu não declarar no imposto de renda, está errado? Não. A parte trabalhista é uma, a parte fiscal é outra. Então, um não depende do outro na declaração. E vou mais longe um pouquinho. Ela é usada também para a empresa para descontar o imposto de renda também. Mas só que existe a declaração de ajuste justamente para fazer esse encontro de informações. Se a empresa informou que aquela pessoa é dependente e você tirou ele da declaração, não tem problema. Só que o teu imposto vai aumentar um pouquinho. Ô, Evaldo, você me permite aí, até mesmo para não perder a piada e para descontrair o ambiente aqui um pouquinho, no caso de marido e mulher, você pagou o plano de saúde para a esposa e por um motivo qualquer ela deixa de ser tua dependente do imposto de renda, é justo o marido cobrar isso dela, né? Porque vamos combinar? Paga duas vezes, pô. Você está me ouvindo? Aconteceu alguma coisa? Travou, Evaldo. Pronto, voltou. Estão me ouvindo? Sim, sim. E essa exemplo que você deu aí serviu para mim ilustrar um outro exemplo. Nesse mesmo caso, se eles forem casados em comunhão parcial de bens ou em comunhão total de bens, se o marido pagou para a esposa um plano de saúde e ela não é dependente, e se ela fizer o imposto de renda, ela pode declarar aquele plano de saúde no imposto de renda dela, mesmo o esposo tendo pago, porque aquele dinheiro é da união conjugal. Então, não tem aquele rendimento é meu e aquele rendimento é seu. Aquele rendimento é da união conjugal. Então, a esposa, ela pode deduzir na declaração dela, mesmo o esposo tendo pago o plano de saúde. É o que eu falo aqui em casa, e muitas vezes eu sou mal interpretado. O bolso é um só, né? Isso é verdade, mas ela pode declarar lá, como é que fala? Deduzir, né, Evaldo? Mas aí não pode os dois deduzir, né? Esse é que é o problema, né? Não, é exatamente isso, Henrique. Às vezes as pessoas colocam nas duas declarações. Nas duas declarações, não pode. Porque o marido pensar, eu paguei, eu posso deduzir. Ou hoje em dia, eu estou falando marido, mas a mulher pode pagar para o marido hoje em dia, né? Sim, a gente sabe, sim. Então a mulher pode falar, estou pagando, vou deduzir. Mas não, né? Se um declarou, o outro não pode. Né? Não pode. Ótimo, obrigado. Para não estourar muito tempo, vamos para a última pergunta. Perdi o recibo da última declaração e não consegui entrar em contato com o meu antigo contador. Como consigo acessá-lo? Tá. O recibo da declaração do imposto de renda, ela pode ser conseguida através do portal ECAC. Basta que seja cadastrada uma senha
no site gov.br. Ele cria uma conta no site gov.br, ela tem que ter um selo de confiabilidade prata ou ouro, e depois ele vai ao site da Receita, dentro do ECAC, e recupera o recibo de entrega. Inclusive, consegue recuperar até a cópia da declaração pré-preenchida, no caso do cadastramento da senha gov.br. Ótimo, Evaldo, Henrique, obrigado aí pelas respostas. Quem tiver dúvida, como o tempo já está estourando aqui, pode procurar a gente lá no Instagram, que tem os canais de acesso. Fiquem à vontade para em contato. E a Paloma levantou a mão, eu acho. Eu tenho uma dúvida em questão de renda extra. No caso, o meu esposo, ele recebe o salário dele normal, que tem que declarar. Porém, no final do ano passado, ele começou a fazer uns investimentos na Equioption e acabou que gerou resultados, né, lucros, e eu queria saber como que a gente faz para provar isso, não sei como que é. Qual tipo de rendimento, Paloma? É na Equioption, operações binárias. O ganho de capital, se ele realizou o lucro, ele tem que preencher o ganho de capital em rendas variáveis. Tá? Agora, se ele não realizou o lucro ainda, ele declara em bens e direitos pelo valor de face, pelo valor de compra dos ativos. Ah, certo. Mas aí a Receita, ela olha a conta, no caso, para confrontar esses valores? Veja bem, se foi realizado o lucro, a Receita vai levantar aquele lucro que foi realizado na venda de ativos. Agora, se não foi realizado o lucro ainda, não foi vendido, né, funciona como ações. Não foi vendido ainda, então não foi realizado o lucro. E aí você vai declarar como bens, na declaração de bens e direitos, pelo valor de compra do ativo. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Carlinha, quer fechar? Bom, pessoal, a Lu disponibilizou aí no chat o e-mail para encaminharem a solicitação de certificados que precisam, que não estudam no UNES, ou se só quiser o certificado para guardar de lembrança, né, que a gente é muito importante. A gente adora essa interação. Eu adorei, foi de, como que se diz? De imensa importância para mim e tanto para todos os outros contribuintes que têm essas dúvidas sempre, que nunca não têm acesso em outro lugar para conversar, que não tem essa liberdade de interação, entendeu? Isso é muito importante. Obrigado pela participação de todos, do Yuri, do Henrique, do Evaldo, do Fernando, de todos, do Dimas, inclusive da Paloma e do João, obrigada, e todos os demais que participaram, inclusive que estão até agora presentes. Obrigada pela participação de todo mundo. E tá ali o Forms para computar as horas complementares de todos e o e-mail para solicitar o certificado para os que não têm hora complementar. Você quer despedir do pessoal, Dimas, os convidados, fiquem à vontade. Eu quero agradecer a participação, o colega Yuri, por conhecer, né, essa pessoa, né, tão importante aí para o NAF, né, agradecer o Henrique, agradecer o Dimas, né, aos demais alunos aí do UNES, né, é um prazer, a gente sempre está, a Receita Federal sempre estará à disposição do NAF para qualquer evento, não é mesmo, Henrique? Muito obrigado, boa noite, bom final de semana. Eu queria agradecer também, né, a oportunidade. Sinto, assim, algumas coisas eu não pude responder, realmente não é a minha especialidade, e graças a Deus eu trouxe o Evaldo aí, né, que é o Salvador, super competente, nosso colega aqui da Receita. Um abraço para o Yuri, tá? Prazer conhecê-lo, encantado pela qualidade da sua exposição também, Yuri, muito bom. O Evaldo eu já conheço. E um abraço para o Dimas, para a Luana, para a Carla, para todos os alunos. Muito obrigado. Boa noite. Bem, pessoal, muito obrigada. Tem algumas perguntas que a gente ainda não conseguiu solucionar. A Sandra também, que está no nosso grupo de destinação de imposto de renda, que
também está aqui, tinha uma pergunta bem interessante, diferente. Sandra, se você quiser aproveitar esse finalzinho aí para fazer sua pergunta, a gente aguarda. Sim. Quer seguir, Sandra? Pode fazer, Sandra. Sandra? Ela estava de áudio, tudo. Só que está mudo agora, Sandra. A gente não está conseguindo ouvir. Não estou conseguindo te ouvir, Sandra. Bem, também acho que não vai faltar oportunidades, né? Eu agradeço imensamente a Receita por estar abrindo essas portas. Luana, eu não sei se ela mandou no chat, pede para ela mandar para a gente depois, a gente entra em contato com ela, beleza? Vocês. Eu encaminho então, tá para bom. vocês. Pode deixar. Beleza. Viu? Gostaria Muito também obrigada. Yuri, assim, eu não tenho nem palavras, toda vez que a gente encontra, é sempre papo cabeça, né? Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite que a gente fez. Eu espero que a gente possa fazer tantas outras parcerias entre o NAF, porque a Receita fala muito isso, né? A Ana fala muito isso. O NAF é essa junção, essa mistura, essa chance, essa porta, né? E isso é o principal para nós hoje, é o que a gente, principalmente com a internet, é o que a gente precisa aprender e usufruir da melhor maneira possível. Então, muito obrigada a todos. Pois é, Luana, também gostaria de dizer umas palavrinhas rápidas, eu sei que nosso tempo já estourou, mas agradeço imensamente o convite do Grupo Unis, apesar de eu ser de uma outra instituição, ser da Estácio aqui do Ceará. Eu acho muito bacana esse compartilhamento de informações através do NAF. Agradeço imensamente ao Dr. Evaldo, ao Henrique, aos representantes aqui da Receita Federal. Foi uma aula espetacular, impecável, aprendi muito hoje e sou muito grato por isso. Agradeço também ao Dimas, que faz um trabalho maravilhoso aí pelo NAF na região. Parabéns, gostei de ver esse evento, foi fantástico, um sucesso e muito obrigado. Obrigada, gente, pela disponibilidade de todos, pela atenção até agora. Muito obrigada. Um bom final de semana para todo mundo. Boa noite a todos aí. Bom final de semana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem quiser, os integrantes do NAF, os participantes quiserem abrir a câmera para a gente tirar aquela fotinha para guardar, eu agradeço quem puder. Só tem que lembrar de quem vai tirar foto, né? Porque a gente sempre esquece de alinhar essa pequena parte aí. O João, você tá no computador? Você tira pra gente? Tipo assim, você consegue só tirar o slide e compartilhar a sua tela? Que aí eu tiro um print da tela aqui. Isso, acho que vai ser mais fácil. O Dimas queria falar, mas o microfone travou. Deixa eu tirar aqui, peraí. Aí, beleza. Beleza, pessoal, eu tirei aqui. Eu mando para vocês lá no grupo depois. Obrigada, João. Por nada. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Bom final de semana a todos. Vocês. Bom feriado. Obrigado, bom final de semana. Depois vocês mandam a foto pra gente. Pode deixar que eu compartilhe no grupo. Tchauzinho, pessoal. Bom final de semana. Destravou agora. Muito obrigado, moçada, pela participação de vocês, viu?